Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da presença da Virgem Maria, nossa Rainha gloriosa, Mãe amadíssima, dentro das Sagradas Escrituras. Nós vimos na nossa última aula a Virgem Maria presente aí nos textos do evangelista Marcos e nos escritos paulinos, que é basicamente aquele texto da carta de Gálatas. Vimos aí toda uma dimensão clânica da Virgem, uma preocupação que esses dois autores têm de ressaltar aí o nascimento de Cristo segundo a carne. E esse nascimento se deu por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Hoje nós vamos ver minimamente algumas noções acerca da presença da Virgem Maria e como ela é representada, tratada, apresentada nos textos dos chamados Evangelhos da Infância, que são aí os Evangelhos de Lucas e o Evangelho de Mateus. Nós devemos ter em mente que sempre que um evangelista escreve, ele quer passar uma imagem de Jesus própria para os seus leitores. Ainda que nós tenhamos evangelhos tidos como sinóticos, que é o caso de Marcos, Lucas e Mateus, ou seja, evangelhos que você pode pôr paralelamente os textos e eles são praticamente idênticos. Por isso, sinóticos, paralelos. Claro que com algumas peculiaridades. Vejamos o caso do Evangelho de São Lucas. As parábolas da misericórdia, como o filho pródigo, a ovelha perdida, elas só contêm no Evangelho de São Lucas. É o material propriamente lucano, não está presente em outras narrativas. Entretanto, boa parte da mensagem evangélica pode ser comparada aí, posta lado a lado, porque são chamados evangelhos sinóticos, enquanto o evangelho de João é um evangelho à parte, mais teológico, mais tardio, do final do século I. Então, cada autor tem uma preocupação com o leitor diferente, e essa preocupação vai resultar aí na imagem e na mensagem do Cristo que este autor quer passar. Hoje, portanto, nós vamos ver aí a questão da Virgem Maria nesses textos tidos como evangelhos da infância, que são Mateus e Lucas. São os dois que representam e que apresentam os evangelhos da vida primeira de Jesus, daqueles primeiros anos. E são evangelhos bastante peculiares, já que nós vimos Marcos nada trata a esse respeito, já inicia com a pregação de Cristo, o batismo de Cristo, o encontro de Cristo com João Batista no deserto, é o início da pregação evangélica. João inicia o seu evangelho retratando o verbo, então é um evangelho mais teológico, o verbo era Deus, o verbo estava em Deus. Veja que ele utiliza o termo logos, do grego, ou seja, ele vale de palavras do mundo grego. Então, os evangelhos de Lucas e de Mateus possuem essa particularidade, essa peculiaridade de retratar aí a infância de Cristo. Por isso eles são denominados evangelhos da infância. Primeiro nós temos Mateus, depois Lucas. E isso fica bastante evidente, por exemplo, quando você pega o texto de São Lucas para ler e vê logo no início do texto de Lucas, que Lucas diz o seguinte: visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que compreendas e verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Veja, Lucas diz bem claro que ele investigou, inquiriu, pesquisou e depois pôs por escrito. E que muitos já haviam empreendido antes essa tarefa. Muitos quem? Marcos, escrito no ano 70. Mateus, escritos aí no ano início do 80. Então, o material que Lucas tem na mão
é um material que já havia sido escrito, mas a escuta, né, dos ministros da palavra, os ministros da palavra, as testemunhas oculares, já que ele não fazia parte do grupo apostólico. E então ele começa a pôr por escrito. Há quem diga que boa parte do material de São Lucas decorre das narrativas das santas mulheres, incluindo a própria Virgem Maria. Ele é tradicionalmente tido como o primeiro pintor, né, do primeiro quadro da Virgem Maria. Há uma antiga tradição que diz que o quadro do Perpétuo Socorro, a ícone de Częstochowa, rainha da Polônia, teria sido pintado pelo próprio São Lucas, o primeiro iconógrafo. Né? Então, assim, percebo que São Lucas teria tido, né, essas informações das santas mulheres. E isso parece corroborar quando você lê o texto evangélico, porque São Lucas tem uma particularidade para com as mulheres. As mulheres recebem um ressalvo maior ao longo de todo o evangelho. Então, inclusive, ele é tido com muitos como o evangelho da feminilidade, né? Lucas tem uma visão mais feminina da narrativa evangélica, o que mostra essa tradição das santas mulheres. E a própria questão do nascimento, ele narra muitos detalhes. O que ele teria ouvido, quer da boca da própria Virgem, ou daquelas mulheres que conviveram com Nossa Senhora e que então passam a contar aquela história para ele. Tá? Isso é uma das explicações para a presença das mulheres, para o elemento feminino e de feminilidade em diversas partes do seu evangelho. Né? Bem como também Lucas é o cantor das misericórdias. Como eu já citei para vocês, as parábolas da misericórdia, o filho pródigo, a ovelha perdida, né, entre outras, só existe no Evangelho de São Lucas. Em nenhum outro texto nós temos esses relatos. Então, o que mostra aí que se trata de um material propriamente lucano. Vamos então dar início à nossa reflexão, né, ainda que brevemente, porque vocês têm aí no material que eu enviei uma série de citações. Não será possível a gente ler citação por citação, né, mas tem explicação na apostila, e aí eu vou comentar alguns fragmentos mais significativos. Primeiro, vamos nos deter no Evangelho de Mateus, né? Vejam que o Evangelho de Mateus, ele vai ser escrito para judeus, ou melhor, para cristãos de origem judaica. Dentro dessa perspectiva, Mateus tem a necessidade de provar que Cristo é o novo Moisés. Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então vocês podem perceber que o Evangelho de Mateus está dividido em 5 partes, fazendo referências ao Pentateuco, à Torá, à lei. Ademais, o Evangelho de Mateus também ressalta o aspecto que Cristo teria ido para o Egito, né, através do sonho lá de José, fugindo de Herodes, e depois teria retornado. Isso por quê, queridos? É simplesmente para narrar um episódio da vida de Cristo? Não! Isso tem um conteúdo teológico. Qual é o conteúdo teológico? Cristo é qual? O novo Moisés, que vai libertar o povo da escravidão do Egito. E aí, no caso, Cristo, ao retornar do Egito, ele, assim como Moisés, retorna à Terra Santa para libertar o povo. Não mais das cadeias do faraó, mas agora das cadeias do pecado, da opressão e de todo o mal. Já simbolizado pelo faraó anônimo. Né? Porque quando o Egito, né, está perseguindo o povo de Deus, Moisés abre o Mar Vermelho, o povo de Deus caminha a pé enxuto. O que significa isso? Deus fez o povo eleito triunfar sobre o mal. Desculpa. Já que o mar é símbolo do mal na Bíblia. Veja lá no Apocalipse 21 que o mar já não existe mais na Nova Jerusalém. Apenas um rio de água doce cristalina, como de cristal. Então, o mar é símbolo da morte. É onde mora a besta. É onde mora o Leviatã, o grande monstro marinho, da onde se ergue a besta do Apocalipse. Vide que São João está na ilha de Patmos olhando para o horizonte, contempla Roma. Então, do mar emerge a besta. O mar, portanto, é símbolo da morte. Então, Cristo
faz igual Moisés, transpõe o Egito e dessa forma vence o pecado, vence a morte, triunfa sobre o mal. Vejam, caríssimos, que o autor sagrado ali quer mostrar é exatamente este Cristo como novo Moisés. O Evangelho, portanto, se trata como a nova lei, o novo Pentateuco. Cristo é o prometido das Escrituras antigas. E por isso Mateus tem essa preocupação, né? Vejam que Mateus a todo instante vai citar as Escrituras. Olhem, por exemplo, na narrativa dos magos. Mateus 2, né, versículo 5. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá o chefe que apacentará Israel, meu povo. Então Herodes manda chamar os magos e arquiteta tudo. Vejam, nesse texto nós temos aí a narrativa da visita dos magos até o palácio de Herodes e Herodes consultando as profecias. Mateus prova, né, que Cristo nasce em Belém, porque a profecia de Miqueias diz exatamente isto, né? Ele haveria de nascer em Belém. Então, nós temos, né, todos os textos de Mateus essa necessidade de provar nas Escrituras. Mateus, por exemplo, cita nominalmente a profecia de Isaías, tá? Ele cita aí a profecia de Isaías para fazer referência à virgem que conceberia e que daria a luz. Então, Mateus quer provar que Cristo é o Messias, o prometido do Pai. Ele é o cumprimento das profecias. E aí tem algo bastante interessante do Evangelho de Mateus que eu gostaria de ressaltar com vocês, que é a genealogia de Jesus em Mateus 1, de 1 a 17. Tá? Por que a genealogia? Né? Esses textos eles são muito utilizados no Advento. Tanto Mateus como Lucas apresentam uma genealogia. Porém, aí com uma certa particularidade. Mateus enfoca a genealogia via José, enquanto Lucas parece fazer uma genealogia via Maria. Por isso que as duas genealogias possuem algumas diferenças. Ademais, a genealogia de Mateus ela é mais complexa, né? Mais rebuscada, porque tenta aí apresentar de 7 em 7, tá certo? Ainda que tenha algumas influências, né, do lado feminino de Cristo, né? Mas ele tenta aí ressaltar a genealogia via José, enquanto Lucas faz uma genealogia baseado aí na figura da Virgem Maria. Entretanto, né, eu sempre que leio esse texto me recordo de uma anedota de um padre durante uma pregação no Advento. Foi lido esse texto de genealogia de Mateus. Ele iniciou a homilia assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, do Evangelho de hoje não se aproveita nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí continua a missa. Né? Mas apesar de ser bastante hilário, né, demonstra uma certa tragicidade, porque o Evangelho sim dá a se aproveitar muita coisa. O intuito aqui é mostrar que Cristo descende dos patriarcas, dos profetas, possuía uma linhagem, e assim Mateus prova toda a ascendência veterotestamentária até os grandes patriarcas. Outro aspecto também aqui interessante dessa genealogia é que nós encontramos a presença de uma estrangeira, Ruth,
né? Ruth, que vai ser bisavó ou avó do rei Davi, não me recordo, acho que bisavó, né? Ruth era uma moabita estrangeira que não abandonou a fé de seu Deus, ou melhor, a fé do Deus de sua sogra, mesmo após a morte de seu marido, e permaneceu fiel ao Deus de Israel e à sua sogra, né, como companheira dela. É interessante aqui também ressaltar, né, Davi, que é o grande rei de Israel, quem recebeu a promessa de um trono eterno. Temos também a presença de uma prostituta, Raabe. Raabe foi uma prostituta utilizada por Deus, né, para proteger Israel em um determinado período da história. Temos aqui Judite, mulher forte. Então vejam, caríssimos, que na genealogia de Jesus são colocados todos os patriarcas, as santas mulheres, os profetas, os reis que fizeram parte dessa linhagem sagrada, mostrando que o filho da Virgem, o filho que da Virgem nasceria, é o prometido de Deus desde os primórdios, para o cumprimento de todas as profecias. Ademais, no versos 16, é interessante a inclusão da Virgem. Veja que eu falei para vocês que essa genealogia ela vem para o lado de José, né? E aí temos a inclusão de alguns nomes femininos e tudo mais. Mas chega um determinado momento que Mateus tem a preocupação de incluir a Virgem. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Claro que esse Jacó aqui não é o patriarca Jacó. O patriarca Jacó é lá do tempo de Abraão, tá? Esse aqui é o pai de São José. E aí ele inclui Nossa Senhora nessa genealogia. Dessa forma, em 1,18, quando diz: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou grávida pelo Espírito. E aí, vejam que esse trecho, né, que se fala prometida em casamento, é o noivado, né? Eles já estavam casados perante a lei, mas não coabitavam juntos, tá? E isso é o que nós chamamos hoje de noivado. Esse texto faz referência a Gênesis 1:2, que diz: ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Esse trecho de Gênesis diz o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, olha como Mateus escreve: antes que coabitasse, Maria achou-se grávida pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito de Deus que pairou sobre as águas lá no início do Gênesis, vai aqui pairar sobre a Virgem Maria. E de 18 a 23 vai acontecer o casamento, as núpcias, os esponsais. Como eu falava, né, trata-se primeiro de um noivado, por isso não coabitavam, mas assim que José descobriu que ela estava grávida e foi-lhe revelado em sonho que o filho que dela nasceria era do Senhor, não era de homem algum, ela não o havia traído, ele então a toma para si, ou seja, passa a coabitar com ele. É interessante que o texto diz: José era um homem justo. Justo no Antigo Testamento equivale para nós cristãos santo. Então, significa que São José era um homem santo. Para isso, nós temos, né, o culto da protodulia, o primeiro entre todos os santos, depois aí da Virgem Maria. Veja que São Mateus, logo após o casamento, diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José então desperta do sono. Caríssimos, Mateus copia
ipsilítere, ao pé da ipsilítera, ao pé da letra, a profecia de Isaías 7,14. Tá certo? Então nós temos aí toda a narrativa dos chamados evangelhos da infância, que tratam de provar, na visão de São Mateus, que Cristo é o prometido, o enviado do Pai, o profeta, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, o novo Moisés, o libertador do povo judeu. Por que isso? Porque Mateus escreve para cristãos de origem judaica. Já São Lucas, amados, vai escrever o seu evangelho para cristãos de origem grega. Então, São Lucas ele já não tem tanto mais essa preocupação, porque ele está falando com cristãos de origem grega. Assim, Lucas apresenta Maria Santíssima como a mulher livre, a crente, aquela que acreditou por excelência, e a mãe do Messias. E aí, ao longo do Evangelho de São Lucas, nós temos aí uma série de textos que envolvem a presença de Maria Santíssima, já que São Lucas detalha com maior riqueza de cuidado, devido a toda aquela tradição feminina. Provavelmente São Lucas ouviu isso das santas mulheres ou da própria Virgem Maria. Daí você tem essa riqueza maior, né? Basta perguntarmos, né, as mulheres aí que são mães, como que foi o nascimento do filho de vocês? Vocês vão dizer, sentir a dor do parto, era a hora tal, que não sei o que, meu marido levou ao hospital, e lá às tal hora, no dia tal, deu à luz, a criança era assim, assado, tal. Pergunta pro pai, pro marido. Ah, minha mulher deu à luz ao nosso filho, no dia tal, levei ela pro hospital, pronto, acabou. Né? Não tem toda aquela riqueza de detalhes que uma mulher, por exemplo, vai transmitir ao narrar o nascimento do seu filho querido. Então, vejam que São Lucas, ele provavelmente tenha ouvido isso das santas mulheres ou da própria Virgem Maria e, portanto, nos trouxe, né, essa maior riqueza de detalhes. Dentre essa riqueza de detalhes, nós temos a questão da Anunciação, né, e nós temos aí o Cântico do Magnificat. Né? Eu gostaria de fazer uma análise brevemente a questão do Cântico do Magnificat, porque né, quando nós nos deparamos para o canto do Magnificat, né, nós percebemos que trata-se, na verdade, de um salmo. É um salmo neotestamentário, ou seja, é um salmo do Novo Testamento, que Lucas compôs a partir das palavras que a Virgem louvou a Deus, logo após a Anunciação. Lucas, então, compôs este salmo, pegando a partir das palavras da Virgem e colocando uma série de outros textos do Antigo Testamento. A gente tem aqui no Magnífica, por exemplo, textos do Cântico de Ana, de 1 Samuel 2, de 1 a 10. 1 Samuel 2, segundo, né, do 1º ao 10º. E outros textos do Antigo Testamento. É como que São Lucas fizesse um compilado e ali escrevesse um grande salmo e colocasse esse salmo na boca da Virgem Maria para ser reflexo do seu louvor, da sua adoração ao receber o anúncio do anjo. Tá certo? Então nós temos essa presença aí do Magnífica. Outro elemento interessante é a descrição do presépio. Né? Lucas diz que Cristo vai nascer exatamente no presépio. E aí ele narra com detalhes toda a situação ali e a visita dos pastores, tá? Muitas vezes nós somos tentados a achar que os reis magos, quando foram visitar Jesus, né, foram visitar Jesus ainda no presépio. Provavelmente não, tá? Quando os reis magos chegaram a Belém, Cristo já estava numa hospedaria, já não estava mais no presépio. Mas, desde que São Francisco fez o primeiro presépio, lá no século XII, na cidade de Greco, né, desde então costumamos representar os reis magos junto com os pastores. Mas os reis magos teriam chegado alguns dias depois, tá, do nascimento de Cristo.
Outro texto interessante de Lucas, e aí a particularidade, é a profecia de Simeão e a profecia de Ana. Tá? Mas principalmente a profecia de Simeão, porque a profecia de Simeão ressalta um aspecto da vida da Virgem e de Nosso Senhor, ou seja, o Calvário. Nosso Senhor vai sofrer e a Virgem vai sofrer com ele. Vai ser a Mater Dolorosa, a Senhora das Dores, a Mãe Lacrimosa. E aí nós percebemos isso quando Simeão toma o menino em seus braços, abençoa Maria e disse: eis que este menino foi posto para a queda e para soerguimento de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. O profeta Simeão, o velho Simeão, juntamente com a profetisa Ana, dois personagens do Antigo Testamento, ou seja, da Antiga Aliança, que aguardavam a vinda do Messias e que são privilegiados por contemplar a salvação. Ou seja, são dois homens, reflexos dos patriarcas, reflexos das santas mulheres do Antigo Testamento, daqueles homens e mulheres da genealogia lá descrita por Mateus e por Lucas, que ali estão presentes para representar todos os filhos de Adão e de Eva que puderam contemplar a salvação tão esperada. Simeão e Ana encerra a antiga aliança juntamente com João Batista, né? Encerram, portanto, a antiga aliança para dar início ao novo. E eles então puderam dizer, como o cântico Nunc Dimittis de Simeão: deixai agora o vosso servo ir em paz, pois meus olhos contemplaram a salvação. Viram o Messias esperado. E nesta profecia de Simeão, nós temos ali a Virgem das Dores. A Virgem que vai estar de pé no alto do Calvário. Dolorosa, mas de pé. Lacrimosa, mas firme, de pé. Sustentando e sendo sustentada pela fé que o seu filho é verdadeiramente o Filho de Deus. Depois, o texto diz que Cristo passa uma vida oculta em Nazaré. Veja aí o detalhe de São Lucas de falar da vida oculta. Logo em seguida, a sabedoria de Cristo, ao falar que ele se perdeu entre os doutores da lei. Aí, nesse texto de se perder entre os doutores da lei, queria apenas fazer um adendo. Claro que ressalta a sabedoria de Cristo, Cristo que vai tomando consciência da sua missão e vai revelando essa missão para os seus pais. Quando Maria diz: não sabias por acaso que eu e seu pai estávamos aflitos à tua procura? E aí Cristo diz: não acaso não sabeis que devo me ocupar com as coisas do meu pai? E Maria guarda novamente essas palavras no coração. Mas apenas aí uma informação útil que às vezes a gente pode pensar: como assim? Cristo ficou perdido 3 dias e 3 noites e eles não se deram conta que Cristo não estava entre eles? Calma, queridos. Na verdade, quando se ia nessas peregrinações para Jerusalém, eram caravanas de homens e mulheres, tá? Ia uma caravana dos homens jovens à frente, depois vinham as mulheres, as crianças, os velhos, os idosos, e depois de resguardo uma outra caravana de homens, tá? Então isso é muito bonito, né? Você vê o cuidado, a proteção. Homem tem que ser viril, forte, homem, exatamente para quê? Para proteger as crianças, as mulheres, os indefesos. Né? Na guerra da Ucrânia, por exemplo, nós vimos, né, as mulheres, as crianças tentando sair do país ou ficando em lugar seguro e os jovens homens indo para a guerra. Esta é a missão do homem: proteger e defender mulheres e crianças, né, os seus. Então, São José estava mais à frente, tá? Nossa Senhora mais atrás, com a caravana das mulheres e das crianças, idosos, e depois tinha mais uma outra caravana de alguns homens para fazer a retaguarda.
À noite, eles se reuniam por famílias e nos acampamentos. Um dia de caminhada saindo de Jerusalém em direção a Nazaré, né? Passando pelas montanhas e tudo mais, para a caravana. Nossa Senhora, epa, cadê Jesus? Cadê meu menino? Deve estar com o pai, São José. Afinal, uma criança adolescente de 12, 15 anos já podia ir tanto com as mulheres como com os pais. Na hora de se encontrar, Nossa Senhora para José, cadê o menino? Não está comigo, não está com você, perdemos o menino. Um dia de caminhada, no fim do dia, descobre-se que o menino se perdeu. Volta eles fazendo todo esse percurso de volta, segundo dia. Sem um menino, achando um menino pelo caminho. Terceiro dia, eles chegam a Jerusalém. Percorrem Jerusalém. Encontram o menino Deus discutindo com os doutores da lei no templo. E aí o acham. Volta eles de novo para casa. E interessante, e ele lhes era submisso, obediente. Diz os santos da igreja, como por exemplo, o próprio São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu tratado sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria, que nosso Senhor deu muita glória a Deus Pai, sendo obediente aos pais aqui na terra, né, durante a vida oculta, do que os 3 anos de vida pública dele. Né? Essa submissão à Virgem Maria e a São José foi penhor de muita glória. Né? Foi um sinal de muita dilecção, de amor, de afeto do filho para com os seus pais terrenos, para com a Virgem e para com seu pai adotivo São José. Então, caríssimos, quando nós falamos a perda do encontro de Jesus 3 dias, é isso. É um dia de caminhada. Ops! Não está o menino, nem com o pai, nem com a mãe. Voltam os pais. Segundo dia de caminhada. Terceiro dia, encontra-se o menino. E aí, vão seguindo novamente o caminho. Ok? No Evangelho de Lucas, nós também temos a questão de que Cristo é chamado de filho de José. Então, nós temos aí, tanto em Lucas 3 como Lucas 4, Cristo sendo identificado como filho do carpinteiro e, portanto, não é aceito na sua própria pátria. E depois nós temos o texto, novamente, né, da mãe e dos irmãos, lá em Lucas 8, 19, 21, e em Lucas 11, 27 e 28, nós temos aquele texto em que a mulher diz, né, bem-aventurados os seios que te geraram, bem-aventurados peitos que te amamentaram. E aí, o seio, né, que te gerou, os peitos que te amamentaram. E aí, Santo Agostinho diz que mais bem-aventurado ainda é aquele que gera o Cristo no coração. Daí a dupla bem-aventurança da Virgem Maria. Ela gera não só na carne, mas gerou também na alma, gerou também no coração. Tá certo? Então, esses textos são sinóticos, né? Nós já vimos ele no Evangelho de Marcos. Então, são textos aí paralelos. E um outro texto lucano que está presente é de Atos dos Apóstolos, quando Lucas diz o seguinte: fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instrução aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo. Ou seja, Lucas estava falando do seu evangelho. Agora ele escreve um segundo livro, que vai ser denominado Atos dos Apóstolos. Exatamente que objetivo desse livro? Continuar a ação que Cristo fez na igreja, nos apóstolos. E é interessante que neste livro, nessa continuação de São Lucas, lá no capítulo 1, no verso 14, nós temos a igreja de Jerusalém reunida em cenáculo. E aí, depois que Lucas escreve todos os apóstolos, ele diz assim: todos estes unânime perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Queridos, isso é de uma importância tremenda. Nós já sabemos que esses irmãos eram alguns parentes, né, dos quais alguns eram até apóstolos, outros foram discípulos do Senhor e que estavam unidos. A Virgem vai estar
desde o nascimento de Cristo e no nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos, quando a igreja nasce para o mundo, é inaugurada para o mundo. Aquela igreja que nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, com os sacramentos da Eucaristia e do batismo, agora ela nasce para o mundo sendo inaugurada. E quem que estava lá em constante oração? Maria, a mãe de Jesus. É interessante que de todas as mulheres, Lucas ressalta apenas Maria, mãe de Jesus. Isso, queridos, a gente tem que reparar, sabe? E outras mulheres, Maria, mãe de Jesus. Então, sobressai a figura de Maria Santíssima. Ok? Peçamos a Nossa Senhora que ela venha nos acompanhar ao longo de nossos estudos, que ela esteja constantemente ao nosso lado e que nós perseveremos em oração unidos a ela, junto com seu Divino Filho, na espera do Paráclito, na espera do defensor, do advogado, para esses tempos cada vez mais difíceis para aqueles que querem permanecer fiel a Deus e à sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.